Olá, bem-vinda, bem-vindo ao vídeo em que você vai me ver pintando, fazendo a minha arte criativa aqui com o meu cafezinho, já nesse clima de incenso, e eu vou contar para você aqui nesse áudio off o meu processo criativo. Esse dia chuvoso que eu tava aí pintando, eu tava precisando muito usar das tintas para liberar as sensações e sentimentos que a gente não consegue compreender. E eu iniciei a tela, como você está vendo, colocando a bisnaga de tinta acrílica diretamente na tela. Eu não queria me preocupar com nada, nem com a mistura de cores. Eu queria realmente deixar fluir o processo criativo, não queria ficar ali testando cores na paleta, então eu resolvi trabalhar com a acrílica pastosa, bem assim, sem pouca mistura de água, diretamente na tela. E eu fui passando a bisnaga de acrílica com as cores que mais estavam me envolvendo naquele momento. Estava procurando essa minha série de tinta acrílica, ela não tem tantas cores assim. Eu queria até um azul um pouco mais claro, mas não tinha ali de bate-pronto da bisnaguinha. Então eu quis fazer uma mistura de cores, colocar uma combinação de cores na tela que facilitasse depois com o pincel as tonalidades que eu imaginava. Foi assim que eu comecei a fazer. E esse desenho, então, é como se eu estivesse desenhando, né? Desenhando com a bisnaga de tinta acrílica na tela. Esse desenho foi também intuitivo. Não tem um motivo de eu estar passando dessa forma a tinta. Fui olhando onde tinham alguns espaços mais vazios e fui colocando. Sempre dou uma pausa, respiro, observo o que eu tô fazendo, tomo o meu chazinho, eu gosto muito de pintar com chá ou bebendo água nos dias de calor. E vou aí com um pincel tentar aí passar, é sempre um momento de muita observação na hora que eu vou misturar as cores. Por isso que eu parti para virar a tela em diversos ângulos para saber qual o movimento do pincel. Primeiro foi o movimento da mão com a bisnaga, um desenho da mão com a bisnaga, e agora vai ser o pincel. Esse instrumento, essa ferramenta que vai me facilitar aí a mistura das cores. E eu confesso que nessa primeira pincelada eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Sempre me dá um frio na barriga, principalmente quando eu coloco a câmera para filmar. Eu falei, meu Deus, vão estar vendo aqui as minhas loucuras ao vivo quase, né? E quando eu ia fazendo a pincelada, eu fui vendo que o pincel, eu não limpava o pincel, eu fui usando o pincel mesmo espontaneamente. Uma cor estava passando para outra. Num primeiro momento eu queria falar, ai não, eu quero preservar. Depois eu falei, não, eu vou ver onde essa mistura de cores vai me levar. O que essa mistura de cores vai trazer? E depois que eu fiz essa mistura de cores com pincel sujo mesmo, sem limpá-lo, eu fui acrescentando mais cores de acordo com o resultado que eu queria chegar, com a coloração que eu queria chegar. Nesse momento, nessa pintura, eu estava justamente me relacionando muito visceralmente com as cores. Eu não estava procurando uma forma, eu estava realmente imersa nas cores. Como eu falei no início, estava buscando muito uma soltura e que a pintura me levasse a esse encontro com essa soltura do sentir. Então eu não estava preocupada, que forma vai tomar, o que é que vai sair, eu quero desenhar isso, aquilo, não tinha forma nenhuma. Então foram as cores que me trouxeram a forma. Foi
a disposição de como eu pincelava, que foi me trazendo as surpresas em um caminho após o outro. Eu gosto muito de fazer esse tipo de exercício também com as alunas, também com as participantes dos meus grupos, e fazer esse exercício para mim mesma é um movimento muito curativo. Sem palavras, a gente vai descobrindo que partes de nós vão se encaixando, vão se liberando também, espaços vão sendo criados. E quando a gente se permite mesmo a ousar, né, a pincelar ali no papel ou na tela, como eu estou fazendo, a proporcionar que essas cores ou essa espontaneidade surja a partir da pintura, que é aqui esse objeto de expressão, essa expressão que a gente está trabalhando, que eu estou trabalhando aí, é um movimento prazerosíssimo. Como você vai ver, eu mudei de instrumento, tá? Eu resolvi usar uma escova de dente própria para pintura, que eu tenho no ateliê. E o movimento do pincel, o movimento das tintas na tela me sugeriu isso. Me sugeriu como se eu estivesse tendo que escovar a tinta. Me deu muita vontade de fazer esse movimento de escovar, de tirar a tinta, de puxar a tinta de um pedaço do papel, da tela, quer dizer, e trazer esse movimento para outro lado. E isso também trouxe para mim uma sensação muito, como eu gosto de chamar, né? De ciclo que vai se fechando, de um ciclo criativo que estava pedindo, de um movimento criativo em mim que estava sendo necessário vir à tona. E é interessante a gente poder também, na hora que a gente está criando, a gente não ficar fixado em um só instrumento. Na pintura, por exemplo, eu utilizo não só o pincel, eu utilizo inúmeros instrumentos alternativos, galhos, esponjas, espátulas caseiras ou até próprias de pintura, a escova de dente, algodão, o próprio dedo, né, a própria palma da mão. Isso é liberar-se para arranjar outros tipos de movimentação na pintura, né, é muito, como eu posso dizer, curativo, é liberador. É como se a gente falasse assim: olha, sai do espaço conhecido, utiliza, né, o que for necessário, o que a sua intuição pedir, o que o seu corpo pedir, até um movimento do corpo. Ele deixa ser só um movimento mental e vai para o corpo, porque o que estava pedindo para mim usar, para eu usar, né? Era o meu corpo que estava pedindo para eu usar a escova de dente, esse pentear, né? Essas cerdas ali com mais veracidade, com mais força, com mais energia. E assim eu fiz. Você viu que eu virei a tela para facilitar esse movimento, fui molhando a escova de dente e nisso fui trazendo a água para essa parte mais azul, ocre, alaranjada, meio magenta da tela. E conforme eu fui trazendo a água com a escova de dente, eu fui desejando ter mais água na pintura. E ela foi espalhando assim, a água, o movimento da água com a tinta, ela foi trazendo manchas que me trouxeram um outro insight de criação. Insight esse que eu não pensei em duas vezes em fazer, em mobilizar mesmo mais água para a tela, para que o movimento ali que eu queria, né? Primeiro fui colocando um pano, depois eu fui borrifando com água, fui abrindo realmente vazios na pintura
E esses espaços em branco, que depois eu fui espalhando com pincel seco, com batidinhas, né? Eu gosto muito também de trabalhar assim com essas batidinhas no pincel seco. Foi trazendo uma outra textura para essa parte da pintura. E eu gostei muito de trabalhar com a textura aí. E virei a tela, e aí veio uma ideia de forma, uma ideia de uma paisagem, né? Um pouco de céu, que eu fui já movimentando com uma tinta mais branca, amarelinha, como se fosse uma galáxia, né? Um grande sol, e fui colocando aí com a própria tinta branca as estrelas, como você vê aí no final. Então, o processo de criar, ele é único. Não existe fórmula, não existe regra. Por isso que eu te convido a participar das experiências artísticas do ateliê, seja online ou presencial, e fazer arte criativa junto comigo. Te encontro no próximo vídeo e todos os detalhes de inscrições estão aqui embaixo nessa descrição do vídeo. Um beijo e tchau!